e aliviados. Façamos uma prece íntima. Com esta prece, com a permissão dos Espíritos Mentores da nossa casa, nós abrimos a reunião da noite de hoje com voto de paz para os que se encontram em aflição. Eu não me lembro o nome do apresentador, é muito conhecido. E, por sinal, Divaldo Franco falou sobre essa questão de que o mundo vai acabar no dia 11. Então, parece que a gente está se despedindo aqui, não é não? A gente só vai se ver lá no outro lado. Estamos falando do Apocalipse. Esse pessoal tem uma coisa mórbida, né? O homem quer que o mundo se acabe mesmo, sofrendo. Eu não sei porque Deus vai acabar o mundo, até agora eu não entendi. Ele criou, agora quer acabar, né? Eu não entendi isso. Porque eu acho que, do jeito que o mundo está, será que ainda precisa de apocalipse? Drogas, alcoolismo, guerra, fome, corrupção e outras coisas mais. Será que ainda precisa de apocalipse? Eu acho que não. Isso tudo é fantasia. Há muito tempo que vem se propagando a destruição da Terra. E o tempo passa e a Terra continua aí, viva, né? Eu não acredito que a Terra vai acabar. Isso aí, e mesmo que acabe, eu não estou aí, não estou chegando. Se nós somos imortais, a Terra acaba, eu vou para outro planeta, pronto, né? Aí não tenha dúvida. Eu acho tudo isso uma maluquice, sabe? Uma coisa de doido. E a imprensa ainda fica valorizando essas bobagens. A imprensa está valorizando. Então, que dia é 11? Que dia cai 11? É quarta-feira. Vai ser a nossa última reunião de educação mediúnica. Olha, minha gente, só dando risada, viu? Tanta besteira. Aí apareceu um sujeito estigmatizado também, nesse mesmo programa. Vocês sabem o que significa estigmatização, né? É as chagas, são as chagas de Jesus que alguns indivíduos apresentam ao longo da história. Francisco de Assis, Teresa Neumann, Teresa de Ávila e aí por diante, né? Eu ouvi também na Itália, principalmente na Itália, já esse é o terceiro, ele apareceu até no programa. É Evola, o nome dela, Teresa Evola. Vários estigmatizados na Itália. E Ernesto Bolzano, professor da Universidade de Turim, ele estudou essa questão dos estigmatizados. E ele chega então à conclusão de que, quando não era fraude, era mais um processo psíquico. Ele faz até um estudo dos yogis, né, que tem o controle sobre seu corpo, não é isso? Controla até os batimentos cardíacos, né, controla a respiração, podem ficar vários dias debaixo da terra sem se alimentar, né?
Então, um controle quase que absoluto, né, das funções orgânicas. Esses místicos, chamados de ascetismo, eles exercem psicamente uma força extraordinária sobre o seu corpo. E aí criam a estigmatização. Parece com outro tipo, que chama de dermografia. São pessoas também místicas que provocam sinais na pele. Sob a pele, não é sobre, é sob a pele. Então, essas questões as pessoas ignoram. Esses estudos a respeito, as pessoas ignoram. E aí também se falou uma coisa interessante, é sobre o aparecimento da Mãe de Jesus em Lourdes, Fátima, não é? Medjugorje, né? Lá na Iugoslávia. Onde foi que ela apareceu? Agora está aparecendo aqui no interior aqui da Bahia. E eu fico pensando de mim para mim, com todo o respeito à Mãe de Jesus. Por que esses aparecimentos? Qual a finalidade? Anguera, né? Traz algum benefício moral para a humanidade? Eu não vejo. Há até um padre que está questionando o Vaticano quanto à autenticidade do aparecimento da Mãe de Jesus em Lourdes e em Fátima. Vocês já ouviram falar nisso, não? Aquilo foi criado pela Igreja para reativar a fé no catolicismo. Isso tudo, minha gente, quando a gente denuncia, Bernardo quer desfazer da religião, não é isso não, eu acho que a gente tem que discutir isso, porque faz parte da nossa época, do nosso tempo. E se referem esses acontecimentos à vida planetária. O homem vem sendo ludibriado há muito tempo. No ano 1000, disseram que a Terra ia acabar. Foi um Deus nos acuda. Aí as pessoas nobres, donos de propriedades, passaram as propriedades para a igreja, como se a igreja também não fosse acabar. Resultado, o ano 1000 passou, o mundo não acabou, e a igreja jamais devolveu as propriedades que deram a ela. Não é? Foi o conto do vigário. Aí, resultado, 600 e tantos anos depois, aparece a reforma de Lutero. Aí os herdeiros dos príncipes teutos, chamados teutos, que tinham cedido direito de propriedade à igreja, foram em cima e tomaram tudo de novo. Isso depois de mais de 600 anos. Aquela questão, imagina Lutero, coitado, foi bucha de canhão para os proprietários, grandes proprietários, os latifundiários, né, alemães. Então, isso vem rolando através do tempo, e o homem não aprende. O homem não toma na cabeça, não será possível que ele vai viver assim, sendo iludido, finais de um século, final de um milênio. Será que isso vai continuar? Será que isso vai ter prosseguimento? Eu acho que essas questões devem ser tratadas aqui. Eu não sei se em outros centros, mas aqui é diferente. Porque estão tocando de perto a gente. Olha, amanhã mesmo já tem várias perguntas sobre isso lá na rádio, programa de rádio na Itaparica FM, 8h30 da manhã. As perguntas estão chegando a partir de hoje. Me telefonaram da rádio, dizendo que depois do programa na Bandeirantes, hoje, 5h da tarde, então, dezenas de perguntas estão chegando lá, sobre o mundo vai acabar mesmo. Que segredo guarda o Vaticano, revelado pela Mãe de Jesus por Maria? Eu não entendo essas coisas, sabe? Eu não posso entender. Há um dos segredos, era o muro de Berlim que ia cair. Veja, isso é uma questão política, minha gente. O que é que Maria, Mãe de Jesus, tem nada a ver com o muro de Berlim? Não é? E pode nem ser ela, pode ser um espírito
que toma assim a aparência dela e vem para tentar reativar, como eu disse antes, a fé no catolicismo. Tudo bem, eles têm direito. Não, ninguém está questionando isso aqui. Mas vocês reparam uma coisa interessante, é que a atuação da mãe de Jesus, pelo menos assim revelam os evangelhos, durante a estada dele aqui, de 0 a 33 anos, alguns evangelistas até acham que ele não viveu 33 anos, mas 29. Há uma questão muito grande a respeito disso. Durante esse tempo, do nascimento à morte, a importância da mãe dele foi praticamente nenhuma. Aí quando eu revelo isso, falta de respeito, não é porque as pessoas não estudam os evangelhos. E a gente estuda, e aí fica uma defasagem muito grande. Isso desmerece Maria? Não, de maneira nenhuma. Foi a mãe de um espírito superior. É claro que, como Kardec fala no livro A Gênese, vocês já leram, ele questiona a virgindade de Maria, Allan Kardec, e questiona muito bem, porque a concepção é uma lei divina. E não podia, Jesus fez, eu não vim derrogar a lei, eu não vim contrariar a lei. E a concepção é a lei divina. Por quê? Porque é o ponto assim crucial da reencarnação. E a reencarnação é realmente essa lei divina, que se operacionaliza, que se realiza no plano físico através da concepção. Então por que Jesus, o Deus, ia contrariar a sua própria lei, fazendo com que Jesus nascesse de uma virgem? É porque falta estudo. O brasileiro não é dado à pesquisa. Se vocês fizerem uma pesquisa no campo, nessa área, na vida de Jesus, vocês vão observar que os evangelhos não retratam a realidade. Pouca coisa informa a respeito, por exemplo, da vida de Jesus, dos 13 aos 30 anos, por exemplo. Há ali um espaço vazio. Ninguém fala, a não ser os evangelhos chamados apócrifos. Um dos evangelhos apócrifos fala da estada de Jesus na Índia, no Nepal. Há quem diga que ele esteve no Japão, vejam só. Isso é uma coisa desencontrada, porque ele não escreveu nada, não deixou nada escrito. E os evangelistas só passaram a contar a vida de Jesus, a vida e a obra de Jesus, 80 e tantos anos depois da sua desencarnação. Vocês já imaginaram? Mesmo esses apóstolos tendo convivido com Jesus, mas foi uma convivência muito rápida, de 2 ou 3 anos. Ele não deu esse tempo para eles conhecerem melhor Jesus, embora Jesus os conhecesse. Mas eles não tiveram a intimidade, porque Jesus não permitiu. Se vocês estudarem os evangelhos, como eu sei que vocês estudam, vocês vão verificar isso. Não é? Vocês não estudam os evangelhos? Estudam. Assim, quitácia-te consentir evidento. Quem cala, consente. Não é não? Então, se vocês estudarem, vocês vão verificar uma coisa interessante. Jesus jamais permitiu que os apóstolos se aproximassem muito dele. Quando ele estava se referindo premonitoriamente à sua morte, aí Pedro chega para ele e diz: mestre, não diga isso, porque não fica bem você falando de sua morte. Ele aí deu um estouro em Pedro. Foi aí que ele chamou Pedro de: você é minha pedra de tropeço, disse ele a Pedro. Vejam só. E aí expulsa Pedro da sua presença. Chamou de que ele estava sendo influenciado por espíritos imundos.
E jogou duro, mandou Pedro embora. Tá vendo? Então ele não permitiu que os apóstolos se aproximassem dele. Ele sempre dormia sozinho. E nunca compartilhava com os apóstolos das suas ideias, dos seus valores, dos seus conceitos. Quando ele falava para os apóstolos e para as pessoas que estavam à volta. Só uma vez, e só está no Evangelho de Mateus, que Jesus fala das admoestações, onde é uma coisa até que eu grifei. Diz assim, olha, quando vocês entrarem numa cidade, e esse local, essa cidade, for refratária aos meus ensinos, nem pisem os pés lá. Não é interessante isso? Por que ele diz assim, não, vocês têm que ser tolerantes, vão lá, preguem a boa nova, a minha mensagem, mesmo que as pessoas não aceitem. Jesus estava preservando a integridade, né, a dignidade dos seus discípulos. Se num lugar, eu mesmo já aconteceu comigo, guardado as devidas e gigantescas proporções, me chamaram para ir a uma cidadezinha do interior, e aí eu cheguei no centro, só havia 4 pessoas. Aí eu perguntei, mas cadê o povo? Apesar que todo mundo é contra o espiritismo. Aí eu disse, então até logo. Aí me mandei e fui embora. Na mesma noite, mas você não vai fazer? Não, se vocês não querem, o que eu vou fazer? Não é isso? Mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu digo, então, e pode também acabar a água. Mas não é? Eu tenho essa característica, eu não insisto. O pessoal não quer, não queira. Não, você tem que estudar o espiritismo, vocês têm que estudar os evangelhos. Eu não. Essa é uma questão muito pessoal, não é? E eu respeito a liberdade das pessoas. Não quer, não queira. Pronto. O que eu vou fazer? Vou ficar insistindo? Não, nada disso. Então, a importância da mãe de Jesus, pelo menos está lá nos evangelhos. Eu vou citar os evangelhos para não dizer que eu estou inventando, hein, minha gente? Pelo amor de Deus. Eu acho que eu fico até pensando em falar algumas coisas por aqui e alhures. A importância foi quase nenhuma. Vocês veem uma coisa interessante, quando Jesus reaparece aos 29 ou 30 anos, o que é que aconteceu? Ele está fora de casa, não é isso? Ele diz assim, honrai pai e mãe, nada mais justo. Mas ele foi embora. Por quê? Aí eu fico questionando, por que ele foi embora? Por que ele saiu? Porque ele queria ter a vida dele, não é? Ele queria ter uma vida, né, que ele mesmo conduzisse. Né? Ele se mandou, foi embora. E aí o que acontece? Quando ele estava pregando, a mãe e os irmãos iam atrás dele. Por quê? Com medo de ele ser preso. Porque de qualquer maneira ele estava afrontando o poder temporal, político e o poder religioso, não é isso? Ele chegava diante dos sacerdotes, minha gente, assim, está lá nos evangelhos, cara a cara, ele disse, olha, é mais fácil uma prostituta entrar no reino de Deus que vocês sacerdotes. Vocês já imaginaram isso? É dose, é muita coragem, não era não? Chega diante dos sacerdotes, que eram os donos do poder, os sacerdotes é que mandavam, junto com os romanos. E aí chega assim, frente a frente, face a face, e diz isso. Conta a parábola do samaritano, que é uma crítica ao levita e ao sacerdote. A parábola do samaritano, vocês se lembram, né? O sujeito está lá, se esvaindo, foi assaltado, e passa o levita, olha e dá as costas. Aí vem o sacerdote também, olha, vai embora. Aí vem o samaritano e socorre o seu semelhante.
O que é que Jesus queria dizer aí? Era uma crítica ao sacerdote. Será que era o sacerdote só do seu tempo ou de todos os tempos? Porque se pensar que Jesus só falou para os seus contemporâneos, aí a sua doutrina perde a validade universal que naturalmente tem. Então ele afronta o poder religioso, afronta. Por quê? Ele tinha o poder espiritual e aquela gente tinha apenas o poder religioso, sendo a religião criada pelo próprio homem, que foi o homem que criou a religião e não Deus, e não Jesus. Ele nunca falou em religião. Ele nunca falou assim: olha, eu estou aqui para criar uma religião nova, eu estou aqui para criar uma doutrina diferente do escriturismo, quer dizer, baseado nas escrituras. Ele nunca disse isso. Ele fez um trabalho de análise dos caracteres humanos. Isso o que sobrou, o que a gente pode, vamos dizer assim, exumar dos evangelhos, porque a maioria é interpolação. Quer dizer, puseram palavras na boca de Jesus e acontecimentos que ele não vivenciou. Quer ver um? O batismo. Nunca houve o batismo. E quem está descobrindo isso, não sei eu não, minha gente, são os teólogos americanos. Eu tenho lá uma bibliografia à disposição, para não dizer que eu estou aqui inventando, estou criando moda, estou contrariando isso ou aquilo, mas os teólogos americanos chegaram a essa conclusão. Por quê? Porque colocaram algo nos evangelhos, principalmente no evangelho de João, que à época ninguém falava, uma pomba. Tem João, enquanto Jesus estava sendo batizado, uma pomba desceu representando o Espírito Santo. Ora, essa pomba representando o Espírito Santo veio aparecer 600 anos depois que Jesus desencarnou. E aí puseram, porque eles remexiam e mexiam. O grande mestre espírita Leon Denis, vocês precisam estudar. É isso que eu sempre estou chamando de atenção. Para não ficar aqui, vocês pensam que eu estou falando absurdos. Tem gente que se abespinha por isso. Mas Leon Denis, no livro Cristianismo e Espiritismo, está lá. Ele transcreve as palavras de um dos mestres da escola neoplatônica de Alexandria, chamado Celso, que diz assim: os evangelhos eram mexidos e remexidos o tempo todo, do dia para a noite, o tempo todo, mexiam e remexiam nos evangelhos. Quem é que mexia e remexia? Uma equipe encarregada, para proceder a esse trabalho. Mexia e remexia. Tanto que há contradições, mexeram tanto que ninguém sabe o que foi que deram a Jesus para beber na cruz. Um diz que foi vinagre, outro diz que foi fel, outro diz que foi vinho, outro diz que foi água com vinagre, outro diz que foi água com fel. Uma confusão. Que nem isso, que é uma coisa irrelevante, moralmente irrelevante. O que deram a Jesus para beber, ele teve sede, pediu água e deram isso. Então o evangelista diz uma coisa, outro diz outra, outro diz outra e outro diz outra. Pronto. E aí, o que foi que ele bebeu? Ninguém sabe. Se uma coisa dessa, simples, peguem lá e constatem isso. Se uma coisa dessa, simples, sem importância moral, ética, tem esse desencontro, essas discrepâncias, avalie coisas muito mais importantes. Não é isso? Então Leon Denis denuncia, é um livro dessa grossura. Vocês precisam estudar esse livro. Na livraria Bezerra de Menezes tem esse livro lá na Livros Type. Vão lá, comprem, leiam. O que está faltando é estudo. Aí a pessoa vem aqui, por exemplo, aqui, eu não quero saber o que acontece lá em outro centro, tudo bem, ótimo, maravilhoso, mas aqui é diferente. Aqui ou estuda, ou então fica me xingando. Ou estuda, então fica pensando que eu estou falando aqui absurdos, que eu estou inventando. Nada disso. Eu acho que a gente tem que botar os pontos nos is. Os evangelhos estão aí para nós também, espíritas, interpretarmos.
Kardec entrega uma pleiade de espíritos para emitirem esses espíritos as suas opiniões pessoais sobre determinadas passagens dos evangelhos. Vocês veem no próprio Evangelho segundo o Espiritismo certas também discrepâncias em nível de opinião. Agora, há opiniões realmente fantásticas. Há uma sobre a caridade, e diz assim, olha, aquele que se despoja de seus haveres, das suas propriedades, e fazem voto de pobreza, essas pessoas estão errando, porque elas terminam sendo um peso para a sociedade onde vivem. Está lá nos evangelhos. É uma colocação realmente fantástica. Então, aquelas pessoas que fazem opção pela pobreza, pensando que o reino de Deus é do pobre, essas pessoas estão perdidas. Porque senão, o que tem de brasileiro no reino de Deus, não está no gibi. Pelo menos no Senado estão. Não é? Então, Jesus cria certos dispositivos, ou melhor, ele enuncia certas verdades que jamais foram aceitas pelo judeu. O povo judeu nunca aceitou Jesus, e até hoje não aceitou. Por quê? Porque ele, para os judeus, não era o Messias. E uma coisa interessante, Jesus, só uma vez, acho que é no Evangelho de Marcos, que ele se diz o Messias, mas muito ligeiramente. Assim, vamos dizer, en passant, ele nunca se disse o Messias. Isso quer dizer que ele não era aquele que estava predito nas Escrituras. Eram espíritos diferentes, superior. E veio de tal doutrina, e uma doutrina, minha gente, infelizmente, que a maioria esmagadora da humanidade, por exemplo, no mundo ocidental, onde ela vê esbarrar, saindo do Oriente Médio, a maioria esmagadora das pessoas não segue. Falam muito em Jesus, Jesus, Jesus. Eu vejo até hoje plásticos assim nos carros, nos automóveis, que Jesus salva, Jesus é isso. Eu já vi até assim, esse veículo é propriedade de Jesus. Era uma Brasília horrível, velha, acabada, veja só. Então são essas coisas que nós trazemos aqui, e há gente que não gosta por quê? Será que falar o que está dentro dos evangelhos é errado? Pega os evangelhos, vou dizer se eu estou certo, leia os apócrifos. Você sabe o que é apócrifo? Quer dizer falso. Mas quem disse que esses evangelhos eram apócrifos foi a igreja, não, eles não são apócrifos. Tem o de Pedro, tem o de Gamaliel, tem o de Maria de Magdala, tem o de Tomé, que é o principal. Eu fiz um cotejo entre o Evangelho de Tomé, que eu consegui, é raríssimo, e os 4 evangelhos, e verifiquei uma coisa interessante. Os 4 evangelistas praticamente copiam Tomé. Copiam. Ele foi descoberto, é escrito em copta e não em aramaico ou hebraico. Tomé, que viveu o tempo todo na Palestina e nunca esteve na Espanha. Aparece até uma urna com os ossos de Tomé. Não é verdade. Tomé nem Pedro saíram da Palestina. Nem Pedro nunca esteve em Roma e nem Tomé nunca esteve na Espanha. Não tem aquela peregrinação, Santiago de Compostela, ele nunca esteve lá. Nunca, jamais. Isso eu tenho fontes históricas que provam. Ele nunca, nenhum apóstolo saiu da Palestina. Só Paulo saiu, mas não era apóstolo. E terminou sendo degolado em Roma. Então, ele, por exemplo,
Paulo falava mais em ressurreição, ele nunca falou na reencarnação, diga-se de passagem. E Jesus falou em reencarnação, claramente. Jesus fala em reencarnação, não só aquele diálogo com Nicodemos, mas em várias passagens nós observamos isso. Aquela mesma, Elias veio e o povo não percebeu. Elias veio, reencarnou como João Batista. E por que João Batista foi degolado? Porque Elias, numa certa ocasião, mandou degolar muita gente. Foram 150 sacerdotes, foram degolados por ordem de Elias. Ele veio, ação e reação, causa e efeito. E ele morreu degolado. Está vendo? Por quê? Porque esses sacerdotes estavam negando Jeová e seguindo um outro Deus, Baal. É isso mesmo. Então as coisas começam a ter sentido. Mas isso tem alguma importância para a humanidade? Tem. Eu não sei as escrituras. Eu até escrevi um livro, A Bíblia e seus Absurdos. Mas a mensagem de Jesus tem uma importância, eu diria uma importância fundamental. Mas não tem. Porque as religiões falam muito em Jesus. Até mesmo os espíritas. Mas poucos estudam Jesus, ou melhor, a sua mensagem, ou aquilo que a gente, como eu disse no início, aquilo que a gente pode espoimar, quer dizer, exumar dos evangelhos. Há certas colocações que, mesmo que não fosse Jesus, não haveria importância. Aquela, ama ao próximo como a ti mesmo. Que sentença extraordinária. Eu até hoje procuro saber o que é isso. Porque amar a mim mesmo, sem ser narcisista, sem ser egocentrista. Eu procuro saber, mas Bernardo, como é que você se ama? Aí eu cheguei, pelo menos, a algumas conclusões, né? Algumas ilações, meu Deus, às vezes. Bom, me amar é não me agredir, é me respeitar. O que é amar o próximo? Então seria dignificar a pessoa, respeitar a pessoa. Eu acho que isso é amar ao próximo. Uma vez, um espírito me disse uma coisa interessante, eu disse até na rádio, fez, olha Bernardo, porque eu estava questionando esse problema do amar ao próximo. Fiz, amar ao próximo, para ele, espírito, era o seguinte, em relação ao povo brasileiro, é a pessoa se politizar. Pois é, mas o que tem política a ver com o evangelho? Tem muito. Quando a pessoa se politiza, ela vai saber votar. Ela sabendo votar, ela põe no poder pessoas sérias que promovem o bem social. Isso é amar ao próximo. Eu digo, tudo bem. Agora, onde que vamos encontrar pessoas sérias para botar no poder? É aí que está o X. Quer dizer, em tese ele está certíssimo, mas ele ficou calado assim, não disse nada. Fez, mas onde nós vamos encontrar pessoas sérias, incorruptíveis, para pôr no poder, para colocar lá em cima? É aí que está a dificuldade. Então, resultado, nem politicamente, nem de qualquer outra forma a gente ainda não pode amar ao próximo. Tá vendo? Olha, que questão mais assim, esdrúxula, e complexa que Jesus legou à humanidade. Uma frase só, uma sentença só, já pressupõe o quê? Considerações profundas em nível político, social, ético, espiritual. Uma sentença do mestre. Aí sim, aí que se consubstancia o pensamento ético e filosófico de Jesus. É a visão filosófica e ética de Jesus que, pelo menos eu tenho, em analisando essas questões que ele põe sob o raciocínio, sob a análise da humanidade.
Então, evangelho não é uma questão religiosa, é uma questão de raciocínio. Nós não podemos analisar Jesus meramente através dos sentimentos, mas através da razão. Ele foi racional a todo custo. Ele se antecipou ao cartesianismo. Ele coloca o homem diante dele mesmo, porque ele fez uma análise dos caracteres humanos, que foi uma análise para mim maravilhosa, fantástica. Ele vai fundo. Vocês veem nas parábolas quantas colocações magistrais de Jesus que revelam o seu conhecimento. E que conhecimento? Da natureza humana. Ele exuma, é o naturalismo cristão. Mais tarde, séculos depois, em 1800, surgiria então o naturalismo na França, mas com outra roupagem. Jesus põe a nu os caracteres humanos e aplica sobre eles o antídoto, o amor, a tolerância, a caridade, o perdão. Os naturalistas franceses, que foram os melhores, eles exumam também, tiram lá de dentro da alma humana todos os seus vícios, suas misérias, suas torpezas, mas não oferecem o antídoto. Um deles foi Victor Hugo, que escreveu Os Miseráveis. Já leram Os Miseráveis? Ele escreve Os Miseráveis, vejam só, e ele retrata toda a miséria que havia no submundo parisiense, não só nas prisões, mas também no chamado Pátio dos Milagres, onde os mendigos viviam. Ele faz realmente, é o retrato de uma sociedade corrompida pelo absolutismo reinante. Mas depois, quando Victor Hugo entra em contato com os espíritos, através da mesa girante, isso na ilha de Jersey, em 1855, antes da codificação. Então, Victor Hugo, vamos dizer assim, testa armas intelectuais. Que batalha fantástica. Eu tenho isso entre ele e Victor Hugo, o gênio Victor Hugo, com Shakespeare, espírito. Aí aparece, espiritismo é uma coisa para ignorante. Francês, clássico, usado por Shakespeare. Em versos alexandrinos, 12 sílabas poéticas. Os dois ali, Shakespeare questionando Victor Hugo, e Victor Hugo passando a acreditar no espírito. Depois com Molière, um dos gênios também da dramaturgia francesa, europeia e universal. Também, que trabalho fantástico. E aí, para fechar, como se diz, com chave de ouro, vem um espírito que se diz: eu sou a sombra do sepulcro. E aí entra numa discussão filosófica com Victor Hugo, que é uma das coisas mais lindas. E nenhuma editora na face da Terra se interessou para publicar isso. Publica uma opção de bobagem, menos isso. E eu tenho, e eu vou publicar. Que já caiu no domínio público depois de 50 anos, já tem mais de 100 e tantos anos. Então, esse naturalismo de Victor Hugo, depois que ele entra em contato com os espíritos, ele escreve uma obra-prima chamada Corcunda de Notre Dame. Já leram? Um dia desse a Disney está fazendo desenho disso, já não fez. Aí todo mundo vai assistir. Resultado, Corcunda de Notre Dame. Que revisão fantástica em um pensamento hugoano. Ele põe um homem disforme, horrível, um monstro que vibrava de amor. Ele exuma realmente, é um naturalismo cristão, o de Victor Hugo. O homem pode ser disforme fisicamente,
mas lá dentro, em seu íntimo, vibra o amor. Ele desfez tudo que escreveu antes, tudo em que ele acreditava. O homem era um ser ordinário. Mais tarde, alguns pensadores existencialistas, como Sartre, iriam dizer: o homem é um ser inútil, quando leu a obra de Victor Hugo, mas esqueceu de ler o Corcunda de Notre Dame, que é um tratado fantástico de psicologia. A aparência asquerosa, mas o íntimo iluminado. Jesus quis isso para o homem. Quando ele traz a flor, a luz da realidade social, política e espiritual, a natureza pervertida do homem, ele não quis apenas chamar a atenção do homem para essa natureza, para esse aspecto asqueroso da sua alma, mas tentando fazer com que o homem substitua o ódio pelo amor, a tolerância pela intolerância, a ofensa pelo perdão. E aí seriam os instrumentos imprescindíveis para a transformação íntima do ser. O dia que o homem souber perdoar, ele estará transformado. É isso que eu admito, a autotransformação, a reforma íntima. O dia que ele não se ofender. O dia que o homem não se ofender, não vai precisar perdoar. Por enquanto, nós perdoamos porque nos ofendemos. As nossas almas ainda guardam dentro dela resquícios dessa natureza torpe, obscura. Isso quer dizer que nós precisamos estudar os evangelhos para entender que Jesus estava não apenas apontando defeitos humanos, não fazendo com que viesse à luz da consciência as suas mazelas, mas convidando o homem para substituir, como eu disse, o ódio pelo amor. Que transmutação fantástica! Parece até alquimia. Parece alquimia, porque a alquimia, basicamente, em grossíssimo modo, tenta transformar o chumbo em ouro. Jesus convida o homem para transformar o ódio em amor. Mas é difícil, porque nós vivemos em comunidade, nós somos gregários, os sentimentos se entrechocam. Há aqueles que pensam que viver isoladamente alcançariam o reino de Deus. Puro engano, jamais, porque é aqui mesmo, nesse tumulto, que nós vamos crescer, desenvolvendo as nossas potencialidades naturais, as nossas imanências. Então, quando eu assisto na televisão alguém dizer que a mãe de Jesus veio para anunciar apocalipses, catástrofes, eu digo: essa não é a mãe de Jesus, porque ele teve uma mãe que não conheceu intimamente. Esse é um espírito, talvez zombeteiro, que está brincando com a humanidade, porque o espírito, disse Kardec, toma a forma que desejar. Eu já fui ludibriado. Dentro da sala mediúnica apareceu um espírito, todo em luz. Eu li e disse: eu questiono essa questão de que a luz representa elevação espiritual. Eu questiono porque o que traduz a elevação espiritual é a conduta ética, é a moral. Eu aí olhei bem para esse espírito, e aí alguém aí da tropa de choque fez: não se iluda, é um obsessor. E era. Ele aproveitou o ectoplasma do ambiente e deu essa aparência luminosa ao seu perispírito. Olha, foi uma lição tremenda. Porque muita gente fala: o espírito de luz precisa ter muito cuidado com isso. Mas muito. Porque, olha, minha gente, nós não podemos estabelecer dicotomias, treva e luz.
Por que as pessoas se vestem de preto quando alguém de sua família desencarna? Para quê? Por quê? O preto significa o quê? Angústia? Desespero? Tristeza? É isso? É uma convenção que nós estabelecemos. Moral não pode ser traduzida nem por cores, por um quadro cromático, nem pode ser traduzida por qualquer manifestação bioquímica. Não pode. É a moral, é a conduta do indivíduo que revela a sua grandeza, a sua elevação moral. É aí. Lá em São Paulo, Herculano Pires, o grande Herculano Pires, um dos maiores pesquisadores espíritas contemporâneos, já desencarnado, ele foi visitar no Ibirapuera um sujeito que estava fazendo maravilhas. A cidade de São Paulo estava realmente encantada com esse sujeito. Era um médium. O Ibirapuera lotado. E aí, Herculano Pires diz, vamos lá. E ele levou alguns médiuns com ele. Quando a pessoa começou a falar, uma fala assim realmente bonita, fascinante, sedutora, aí Herculano chegou para os médios e disse, vocês estão vendo alguma coisa? Aí uma das médias de Herculano Pires, para quem não sabe, talvez o maior intelectual espírita do Brasil e talvez do mundo. Aí a média fez assim, professor, que ele era professor da USP, professor de filosofia. Aí disse, professor, estou vendo o rapaz ali todo iluminado. Aí a outra fez, olha, eu também estou vendo. E descreveu. Aí a Herculano Pires fez, tudo bem. Porque ele teve notícia que aquilo ali era uma farsa. Resultado, ele fez, olhem para os lados. A intuição. Aí as médias olharam para um lado, olharam para o outro. Tinha dois espíritos com um sistema, né, de luz em cima do médium. Uma espécie de holofote, uma coisa assim. E o médium estava realmente pleno de luz. Ele levantou e disse, você é uma farsa. Olha, quase ele era estrangulado no Ibirapuera. Aí as pessoas, porque havia muito espírita e todos conheciam Herculano, eles diziam, se Herculano está dizendo que alguma coisa está acontecendo. E aí marchou para dizer, você é um farsante. Na mesma hora a luz apagou. Desapareceu. Os espíritos tomaram a frente, os espíritos que estavam com Herculano, e aí realmente era uma farsa. Vocês pegam o livro dos médiuns. Vocês têm livro dos médiuns? Tem? Pegue nas últimas páginas as mensagens chamadas apócrifas, Kardec pôs lá. Mensagens lindas, mas nas entrelinhas, o Espírito está se revelando. Então, todo cuidado as psicografias que andam por aí, eu mesmo tenho uma certa ocasião, apareceu uma senhora e disse, olha Bernardo, eu estou psicografando, o Espírito me acorda 2 horas da manhã. Eu digo, já não é bom. 2 horas da manhã, é Guerra Junqueiro, grande poeta português. Aí, eu disse, tudo bem, eu vou trazer para você ver. Tem Olavo Bilac também. Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac. É um alexandrino, aqui, quer ver? Olavo Braz Martins, a sexta, dos Guimarães Bilac. Aí, tá vendo? São 12 sílabas poéticas. O próprio nome dele já era um dodecassílabo, né? Aí, resultado, ela me deu. Aí eu examinei, não era Bilac. Versos duros, quebrados, rimas pobres. Bilac era realmente notável, um dos maiores sonetistas da língua portuguesa, ao lado de Manuel Maria Barbosa de Bocage, né? O aretino. Então, ao lado de Bilac tinha esse, né, Maria Barbosa de Bocage. Então, resultado, eu peguei e ele disse, olha, nem é Junqueiro, nem é Bilac. Ela ficou minha inimiga. Eu digo, olha, vamos conversar, porque esse espírito está lhe enganando. Ele tem alguns lives assim, de conhecimento,
no que diz respeito a versejar, a colocar o verso. Há alguns versos aqui decassílabos, outros não. Bilac não ia cometer essa heresia poética. E ela até hoje está aí psicografando. Já vai até editar um livro. Eu já estou cansado, porque eu já peguei. Olha, vocês aqui não sabem, mas em São Paulo, Rio, então, às vezes eu sou persona não grata. Tem muita gente que não gosta de mim, porque eu tenho acesso aos principais órgãos da imprensa espírita brasileira. Reformador, Revista Internacional do Espiritismo, o Jornal Espírita da Federação de São Paulo, e o Mundo Espírita da Federação do Paraná, etc. Então, aparecia um romance atribuído a Machado de Assis, chamado Duda, um romance. E eu aí me mandaram esse romance, eu li, não vi Machado de Assis coisa nenhuma. Porque Machado de Assis, às vezes escrevia cachecol com X, outra vez com CH. E aí, um negócio sério, não sabia nem virgular. Machado de Assis foi um autodidata, ele não teve formação acadêmica. Era até um complexadozinho, porque era mulato e não admitia. Sabia dessa? Ele confessava isso na Confeitaria Pascal, com Alceu Vamose, com Medeiros e Albuquerque, né, e aí por diante, com o Emiliano Perneta, né, Paula Ney. Talvez eu esteja falando aqui, vocês nunca ouviram falar nesses nomes, não é não? Alguém já ouviu aí? Já ouviu? Quem já ouviu falar nesses? Já? Então, resultado, não era Machado de Assis. Aí eu escrevi um artigo, foi eu que inaugurei a crítica literária espírita na imprensa espírita nacional e mandei para o Correio Fraterno do ABC, lá do São Paulo, da região do ABC. Olha, foi uma inimiga que eu ganhei até hoje. Essa pessoa não me suporta, faz uma campanha cerrada contra mim. Mas eu vou dizer o quê? Que era Machado de Assis? Não era Machado de Assis. Eu não sou o sentinela da preservação doutrinária, filosófica do espiritismo, não é isso. Mas eu acho que estava enganando alguém ali. Principalmente as pessoas que não conhecem a obra de Machado de Assis, que é um gênio. Ele é um gênio. Agora, ele não suportava o espiritismo. Ele publicava em jornais cariocas artigos terríveis contra o espiritismo. Até que alguém o contestou. Houve contestação. Escritores no Rio de Janeiro contestaram Machado de Assis. Ele aí parou mais um pouco, né? Ele parou muito, diminuiu mais a sua, né, virulência contra o espiritismo. Então ele, de repente, ele vem e muda de conceito de uma forma assim radical. Não pode, não é assim não. Não é por aí não. Quando eu vejo um escritor se comunicando no Brasil, eu ponho minha barbinha aqui de molho, sabe? Eu ponho mesmo. Outro dia eu vi Medeiros e Albuquerque, um outro que não suportava o espiritismo. Porque você vê no livro no Rio Grande do Sul, eu peguei, não era Medeiros e Albuquerque. Você tem um estilo jornalístico, nem era escritor. Era um jornalista, um homem realmente notável, uma inteligência assim fulgurante, mas também detestava o espiritismo. A pessoa não muda de uma hora para outra, não. É muito difícil. Principalmente esses intelectuais que são vaidosos, né? São orgulhosos, mesmo sendo espíritos, permanecem alimentando aquelas mesmas ideias que eles alimentaram aqui, não é? Então, esses grandes escritores, Humberto de Campos, por exemplo, é outro que detestava o espiritismo. Humberto de Campos, da Academia de Letras, né? Academia Brasileira de Letras. Ele teve um concurso, não é? Concurso não, foi um encontro ecumênico. O budismo, o zoroatrismo, o protestantismo, o catolicismo e tal, e o espiritismo. Resultado, eu tenho esse trabalho dele. Ele elogia todas as doutrinas, menos o espiritismo. Deliberadamente ele ignora. De repente um homem desse
Desencarna e lá vem ele escrevendo. Olha, eu tenho muito cuidado. Espiritismo não pode ser julgado pela opinião de qualquer espírito. É uma ciência, exige a experimentação laboratorial, para que dali deflua a sua filosofia. E o mais importante, decorra da ciência e da filosofia a sua ética. Foi assim que Kardec fez. Analisa o fenômeno, pesquisa, vai a fundo. E aí, no momento em que o fenômeno é revelado a Kardec, isso quer dizer que a imortalidade da alma é um fato provado cientificamente, aí ele vai responder aquelas cruciais perguntas humanas: de onde venho, que eu sou, para onde vou. Nesse momento ele cria a filosofia espírita, mas baseado na certeza da imortalidade, que não adianta ser imortal apenas, mas o porquê é imortal. Ele então cria os pródromos de uma filosofia nova, que é a filosofia espírita. Daí decorre a ética, que é justamente a existência do ser, tanto no plano corpóreo como no plano incorpóreo. Olha, é uma coisa linda, é uma dialética. É uma dialética singular. Não é apenas a tese, a antítese e a síntese. É a tese, a antítese e a conciliação entre a tese e a antítese. Quer dizer, aparentemente, dois polos opostos, mas que se unem e formam o quê? O Espiritismo. Então o Espiritismo é uma ciência que trata da origem e natureza dos espíritos, bem como de suas relações no mundo corpóreo. Está lá no que é o Espiritismo, essa sentença de Kardec. Então essa a colocação do nosso mestre. Então, no momento que eu vejo essas revelações aí na televisão, do mundo vai acabar, que a mãe de Jesus apareceu ali, apareceu acolá, pode ser até que ela tenha aparecido, claro, mas qual o valor moral desses aparecimentos? Eu não vejo nenhum. O homem vai se transformar? Não, muito pelo contrário, porque se anuncia um apocalipse, o homem diz: já que eu vou morrer, eu vou mandar em brasa. Não é não? Vai acabar no dia 11? Então hoje é 5, né? Daqui até lá eu vou aprontar, porque o mundo vai acabar. Quer dizer, vê que isso é ideia de jirico. Isso não pode, quer dizer, desmoraliza até a própria mãe de Jesus, a quem devemos respeito e amor. Mas desmoraliza, que se o mundo não acabar no dia 11, como é que fica esse povo? E não vai acabar mesmo, podem tirar o cavalo da chuva. Não façam desmandos nenhum, porque não vai acabar, viu, minha gente? Olha o compromisso. Tenham cuidado, não vão atrás dessas conversas malucas, não. Então, quando eu vejo isso, eu digo: meu Deus, o que é que está faltando à humanidade? É um processo, assim, psicológico, mórbido. A humanidade anseia por destruição. Como o país do norte, mas o país do norte, os americanos, eles adoram fazer filmes, sabe como? Os ETs jogando um troço em cima dele, destruindo a cidade dele, bomba de hidrogênio. Eles sonham em ver os Estados Unidos destruídos. Que maravilha! É uma coisa assim, eles acabaram de ir até um orgasmo intelectual, tecnológico. O dia que um chinês apontar um míssil em direção aos Estados Unidos. É uma coisa assim patológica, minha gente. Então nós vivemos nesse planeta tão alucinado, perturbado, em conflito permanente. Os valores estão sendo reavaliados de uma forma ordinária. A família, as drogas estão aí dominando adolescentes. Antigamente, nas camadas menos favorecidas, que as drogas prevaleciam. Hoje não. Todas as camadas sociais, da periferia ao palácio, todos. O alcoolismo, a violência. Hoje mesmo na televisão flagraram um homem estuprando a menina de 10 anos.
Esse é o mundo em que a gente vive. Por que que nós estamos assim? Alguém pode dizer assim, e Deus, onde está? Deus está conosco, através das suas leis. Nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos fazer o que der na nossa telha. Agora, temos que responder pelo que fizermos. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E quando nós estamos na colheita, que é compulsória, que é um determinismo criado não por Deus, mas pelo exercício do nosso livre-arbítrio, que nós temos que assumir a responsabilidade pelo que fizemos ou fizermos. Aí Deus, nós apelamos para Deus, para Jesus, para os santos, para os espíritos, para os mentores. Tudo bem, é justo, muito justo, justíssimo. Mas não se iludam. Nenhum deles tem autoridade para interferir de uma forma absoluta nos nossos destinos. Porque eles têm os deles para cumprir. Eles já passaram pelo que nós estamos passando. E infelizmente a dor, para mim, para encerrar, não enobrece, não eleva, deprime. Eu, por exemplo, eu sempre digo, quanto mais eu sofro, mais eu me envergonho. Porque meu sofrimento é filho dos meus erros. Agora, eu tenho que aprender com o sofrimento para não errar mais, para não sofrer mais. Porque quanto menos nós erramos, menos sofremos. É isso que acontece. E bem-aventurados os aflitos. E paz na terra aos homens de má vontade. E acabou.